Opa, amigos, tudo bem com vocês? Rapaz, que privilégio. Estamos iniciando um projeto que nasceu primeiro no coração de Deus, claro, mas nós conseguimos trazer a realidade ao que Deus colocou também no nosso coração. Primeiro podcast Alfa, do GC Alfa, que é um braço, que é, na verdade, uma ferramenta da CC Videira, Comunidade Cristã Videira, aqui de Fortaleza. E incomparável o que Deus tem feito através e com o GC Alfa. A palavra de Deus, ela indica que nós vamos até os confins da terra. E se Deus realmente dá esse mandamento de ir até os confins da terra, a gente tem que utilizar toda e qualquer ferramenta. E essa ferramenta foi Deus que colocou literalmente no nosso coração para que nós pudéssemos alcançar mais vidas e mais pessoas. E como eu não poderia estar aqui sozinho, eu trouxe, cara, convidei, na verdade, né, um amigo, um irmão, que hoje empresário. Rapaz, tá vendo essa blusa aqui, ó? Esta blusa aqui, meus amigos, da lojinha dele e tal, ó. Tá diferente, vai estar aqui na descrição do vídeo. E antes de mais nada, não esquece de já se inscrever, já deixar seu like nesse vídeo. Que Deus abençoe profundamente e soberanamente esse novo episódio, esse novo ciclo da nossa história. E eu não podia deixar de chamar ele, o Gustavo Rossi. Gustavo, uma pessoa que tem um coração incomparável, um coração de Deus mesmo, que tem o privilégio de poder chamar ele de amigo, de caminhar junto com ele, por mais que seja pouco tempo, mas estamos aí caminhando junto, não é isso, meu irmão? Verdade. E aí, pessoal, eu sou o Gustavo, eu tenho 18 anos, tô há 6 meses só no GC, sou um dos novatos, mas tá sendo a melhor experiência da minha vida de intimidade com Deus. Uau. E é um prazer, é um privilégio estar aqui neste momento, poder falar um pouco do nosso Pai que é eterno. Amém. Amém. Amém, cara. E para completar essa mesa, eu também tenho o grande privilégio de ter o meu irmão, meu xará, a verdade é essa, né? Meu xará, Matheus Oliveira, completando essa mesa. Que Amém, Deus amém. realmente possa abundar sobre esse local, cara. Amém, amém. É um prazer realmente estar aqui, né? Fazer parte desse novo ciclo. Diz como o Matheus falou, realmente veio do coração de Deus aos nossos corações. E que privilégio. Eu acredito que o primeiro de muitos, mas vai edificar muito a vida de cada pessoa que está aqui. Que Deus abençoe e que seja um tempo precioso. Essa temporada a gente está tentando trazer o antes e depois de Cristo, sobre as nossas vidas, né? Tanto sobre a minha vida, Matheus, como a do Oliveira, como a vida do Gustavo. E para iniciar, como não poderia ser diferente de todos, né? Hoje eu tenho um gigantesco privilégio de ter o meu líder sendo entrevistado por mim. Meu Deus, que honra! Deus, muito obrigado. Que é o Pedro Igor, né, Pedro Igor? Fala, meu querido. Rapaz, que honra, né? Estar aqui no primeiro podcast do total. Alfa. Algo que Deus realmente colocou em nossos corações de forma assim, muito real, muito sincera. E ele colocou o sonho e hoje o sonho está se concretizando, Amém, né? verdade. Por quê? Porque o que a gente vive no Alfa é algo extraordinário, aquela atmosfera sim. real. E Deus quer levar isso para mais pessoas. Isso, né? verdade. E essa vai ser uma ferramenta espetacular. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém, amém. Para quem não sabe, o Pedro Igor, ele é nosso líder, na verdade. Sim. Ele é o líder do GC Alfa. Cara, me tirou uma dúvida. Faz quanto tempo sobre o GC? Eu tô desde o começo. Mas para que o povo possa saber, né? Faz quanto tempo que existe o GC? O GC está há 2 anos e meio, digamos assim. Um bom tempo caminhada com Deus. Entendi, é uma boa caminhada, né? Eu comecei em outro, né? A gente teve a separação, mas acabei vindo para você. Fiquei desde o começo, a verdade é essa. Mas é incrível ver o que Deus tem feito, sabe? Através e com você. É incomparável. É incomparável o que Deus tem feito através da sua vida. Amém. Eu sou a prova viva, gente, de uma transformação, de uma perseverança do Pedro Igor com a minha vida, da perseverança dele como líder com a minha vida. Cara, me conta mais sobre tu. Eu já conheço, né? Mas talvez seja um pouco difícil por já conhecer, mas eu quero conhecer mais do Pedro Igor. Me conta aí, quem é o Dr. Pedro Igor? Pronto, né? Você já falou, né? Sou Pedro Igor, hoje sou médico, né? Sou psiquiatra. Mas antes de ser médico, eu sou filho de Deus, Amém. filho do Altíssimo. Amém. Né? E foi muito louco porque nós nascemos com essa identidade, mas algumas vezes ela está deturpada, ela está apagada. Né? E quando a gente tem um encontro real com Deus, essa identidade ela é revelada. Né? Então hoje eu tenho o meu meio de vida como médico, Gustavo. Né? Você vai chegar lá também, né? Vai iniciar a sua caminhada profissional, mas a minha vida cristã. Né? Quem sou eu? Estou na videira há 6 anos. Caramba. De fato. Que tempo, viu? Caramba. É um tempo, né? Então, não foi o primeiro contato há 6 anos. Tive o contato prévio na videira em 2014. Aquele contato que algum amigo convidou, eu fui lá conhecer. Estava na minha faculdade.
E fiquei algum tempo depois, voltei para o mundo, né, digamos assim. E depois, porque é muito louco isso. Quando você tem o primeiro contato com Deus, quando ele toca você, fica aquela sementinha. Sim, verdade. E uma hora ela começa a aflorar. Verdade. E no final de 2016, eu tinha ido para uma festa no sábado, acordei do nada, que do nada é quando Deus, né, tá na hora de vir para mim. Isso. Sim. Acordei, rapaz, vou na videira hoje. Meu Deus. Do nada. Não conhecia ninguém, cheguei lá, fiquei em pé ao lado. Quem conhece a nossa igreja tem um espaço chamado House. Fiquei em pé ao lado da House, vendo o culto, vendo aquele louvor. De repente toca no ombro uma pessoa, quando eu olho, um primo meu, né, no caso, Leonardo. Uau, Meu Deus. Né, e eu, caraca, Léo, ele, cara, tu tá aqui? Aí eu, mas tô, né, vim hoje aqui, do nada. Ele, cara, pô, já estou aqui, a mamãe, né, a gente tá aqui já há algum tempo, vamos sentar com a gente. E aí, né, tinha um link de algumas pessoas, né, não me sentia mais sozinho. Sim. E daí eu comecei a ir, né, e aos cultos aos domingos, às quartas-feiras, e foi começando o processo, começando a caminhada cristã. Sim. Total. Sim. Meu Deus, que coisa diferente. Pra quem não sabe, o Leozinho, ele é primo, né, do Dr. Pedro Igor, e ele faz hoje parte do nosso GC. O Gustavo, como ele falou, ele tá estudando pra se tornar médico, né? Amém. Fez aí o Enem, fez algumas, né, cursos, Sim, essas sim. coisas. E antes de mais nada, como você falou, né, você enfatizou bem de que o GC em si é de Deus. Sim. E como o GC é de Deus, o podcast também é de Deus. Amém. Eu queria te pedir pra tu orar, pode ser? Pra gente realmente começar com o pé direito? Com certeza, né? Muito bom. Entregar tudo nas mãos do Pai. Com né? certeza. Amém? Então, fechar nossos olhos aqui. Ô, meu Pai, meu Senhor, Meu Deus. somos gratos, Paizinho, porque Tu proporcionou hoje pra gente. Projeto Teu, Paizinho, que não é nosso. Como nós sempre oramos no Alfa, Pai, o GC. Tudo que vem no GC, É Pai, teu, é Pai. Teu. Pra Então, nosso ti é maior por ti, anfitrião, Senhor. nosso maior convidado, Paizinho. Então, eu creio, Pai, Sim, Tu fará Deus. grandes coisas nesse podcast Alfa, porque é algo Teu, Paizinho, para impactar pessoas, impactar uma geração, Paizinho. Então, se Jesus. der à vontade para operar como quiseres aqui, meu Pai, Tu tens o comando aqui em nossas vidas. Amém, Muito Deus. obrigado, Papai. Amém. 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 Uau. A sua oração, ela falou exatamente sobre impactar. Eu acredito muito sobre o GC, que tem sido uma ferramenta de impacto, Total. não só na nossa geração, mas também no nosso âmbito igreja. Com certeza. Me conta mais sobre o GC, o que é o GC, como surgiu o GC na tua vida, mano. Uau. Cara, o que pergunta, né? Quem conhece pouco a nossa igreja, aliás, eu poderia começando a falar da nossa igreja, CC Videira, Comunidade Cristã Videira, sem honrar a vida do nosso pastor e nossa pastora Verdade. que fundou a igreja. Verdade. Pastor Costa Neto, pastor Neném, né? Um abraço, Sim. um beijo pra vocês, né? Porque Amo. se Abraço, hoje existe o pastor GC Alfa, é porque um dia Deus falou com o nosso pastor e ele Sim. foi fiel à voz de Deus Isso, e abriu a sim. igreja, né? Mas vamos lá, como nasceu o GC Alfa, né? Antes de mais nada, falar um pouco da minha caminhada, né? Por Porque favor. envolve o Por GC Alfa. favor. Então, quando eu falei, né? Eu vou ter essa retomada de igreja em 2016, final de 2016, no qual eu começo a igreja, começo a caminhar com a igreja, mas, aliás, esse é um ponto muito importante, né? Para quem está nos ouvindo. A mudança não é da noite para o dia, não é Sim, água para o processo. vinho. Sim. Respeitar o processo. Sim. Muito bom. Né? Então eu comecei a tomar gosto pela igreja, aquele contato com Deus, mas não foi. Entrei na igreja, pronto, parei tudo que eu tinha na minha vida para a Grécia. Não. Continuava, né, galera, falar um pouco da minha época antes da igreja. Eu gostava de sair para festa, para balada, né? Bebi um pouquinho, enfim. Nunca usei drogas, mas gostava de festas, né? Enfim, não era aquela vida muito santa, né? Digamos assim. E eu entrei na igreja e não é que eu parei com essa vida de uma hora para outra. Eu permaneci, né? Ia para a igreja, mas às vezes ia para uma baladinha, ia para uma festa, envolvido com pessoas, né? Do meio festivo aqui em Fortaleza. E sempre caminhando. Porém, qual é o segredo da caminhada? Quando você quer a mudança, eu permaneci Meu Deus. buscando a Deus. Meu Muito bom. Deus. Né? Eu continuava fazendo minhas coisas que eu sabia que não agradava a Deus, mas eu permanecia buscando mais a Deus, me enchendo mais de Deus. Isso. Então não faltava um culto, né? Sempre que tinha algum evento na igreja, fora culto eu estava. Comecei a parar de ler a Bíblia aos pouquinhos, né? Um dia lia, outro dia não lia, mas comecei a me interessar pela palavra e fui buscando mais, né? Aceite, pronto. né? Exatamente, né? A chama ela colocou e foi começar a Foi arder, né? crescendo. Então, assim, permaneci por um tempo, né? Indo para a igreja e fazendo um pouquinho. E essa ferramenta GC, no qual o Costa Neto ele criou, é absurda. Porque o que é o GC? É um local, MF, para você criar conexões saudáveis. Isso aqui são conexões boas criadas no GC. Sim, total. Então, porque não somos pessoas perfeitas, isso é muito claro. Né? Não somos agora os santarrões, não. Verdade. Mas nós temos algo comum. A gente quer acertar mais do que Isso. errar. Muito A gente bom. quer apontar mais para Jesus. Né? E nesse contexto, a minha conheceu o GC. Meu primeiro GC Resgate.
E olha, cara, que loucura. Meu Deus. Olha que loucura, Matheus Fernandes, Matheus Oliveira, Gustavo Rossi. O meu primeiro GC da minha vida aconteceu nesse espaço físico. Meu Deus. Antes que era uma casa, no qual o meu primeiro GC foi GC Resgate. Aliás, mandar um beijão pro meu primeiro líder, Daniel Regueira, um cara incrível, muito dado por Deus. Excepcional. Quem me conhece sabe que ele é incrível. Sim. Então, o primeiro GC foi nesse local. Né? E hoje Deus me traz novamente ao primeiro local no qual ele me tocou pro GC para falar no projeto do GC Alpha que vai impactar mais pessoas. Meu Deus. Então, eu comecei o GC aqui. Né? Comecei o GC, permaneci na caminhada do GC. E daí você vai criando pessoas, conhecendo pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que vão ajudar a caminhar, a crescer de fato. Né? E assim, uma coisa muito importante no grupo de crescimento, ninguém tá ali para julgar o outro, tá ali para ajudar. Verdade. Né? Então, no momento que o outro cair, que realmente ele tá um pouco fora da visão, amigo, vem cá, irmão, vamos conversar. Eu tô aqui para ajudar. E diante disso, você vai crescendo. Você vai buscando intimidade com Deus, você vai realmente mudando o círculo de amizades, mudando as mesas que você senta, porque a mesa que você senta diz muito onde você quer chegar. Muito bom mesmo. Isso é então, plena verdade. Isso é plena verdade, sabe? Porque, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Mas isso é o meio. A minha mãe, ela fala uma frase que é basicamente: me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Era pra ser um versículo isso. Verdade, muito bom. Mas isso é a plena verdade. Isso é a plena convicção. E quando você fala da sementezinha que ia sendo plantada, eu fico na minha cabeça, tipo, me perguntando, acho que os meninos também, sobre que momento foi a virada de chave, sabe? Que momento, tipo assim, você realmente... Porque você vem de um padrão que ia pra igreja e também ia pra festa. E aí, em determinado momento, você começou a andar no GC. Mas que momento foi realmente que teve aquela virada de chave, sabe? Tipo assim, acho que agora foi. Acho que Deus realmente pegou, entende? Sim. Que é a nossa gíria, né? O abrir os olhos, né? Deus Quando o Espírito Santo toca e abre os olhos. Muito bom. Sim, total. Uau. Você falou abrir os olhos, me lembrou um louvor. Aliás, escutem, Emaús, um louvor incrível. Né? Mas, cara, respondendo a sua pergunta, gente, isso é incrível, porque todo crente vai ter aquele momento chave. Nossa, verdade. Você fala assim, caraca, aquele dia foi o dia da virada. Sim. Eu tive esse dia sim, com certeza, Matheus. Como foi? Né, eu saí de um culto, domingo, já era rotina, eu ia pro culto, depois eu ia pra uma festa aqui em Fortaleza, com meu lounge reservado, minhas bebidas reservadas. Não façam isso. Não façam isso, né? Os garçons me conheciam, enfim. Então eu saí, né, do culto, fui pra esse local, cheguei no local, já com algo um pouco diferente, né? Não vou beber hoje. Do nada, não era da minha índole não beber, né? Eu bebia, pouco mais bebia nessas festas. Não deu vontade de beber. Eu, caraca, não vou beber. Beleza. Sentei lá, cheguei lá, fiquei em pé na mesa. O garçom, doutor, o seu balde. Não, amigo, hoje eu vou ficar só na água. Meus amigos falaram assim, tá doente, cara? O que aconteceu? Só na água, né? Eu, cara, não, só hoje mesmo. Uau. E começou, né, lá aquela festa, a baladinha. E de repente, cara, de fato, isso é muito real. Deus tira as escamas dos olhos. Sim. Então, de repente, a minha visão se abriu, essa visão espiritual. Eu fiquei assim, caraca, o que é isso aqui? Aquelas pessoas bêbadas, caindo, né? Se prostituindo de fato. E eu falei assim, galera, eu vou embora, não tô me sentindo bem. Eu falei, mas por que, cara, isso aqui? Não, vou embora, não tô me sentindo bem. Cara, eu saí daquela festa e nunca mais eu pisei numa festa. Deus. Uau. Isso é que período? Que incrível. E isso, cara, foi com um ano e 2 meses de caminhada. Sim, sim. Importante, foi depois que eu entrei no GC. Eu caminhei um tempo na igreja sem GC. Sim. Depois que eu entrei no GC, que você passa a ter contato com pessoas, como eu falei, com o mesmo propósito, né? Você vai sendo impactado, você vai vendo testemunhos. Caraca, aquele irmão, ele era de um jeito, hoje ele tá vendo mais pleno, mais alegre, né? Desfrutando de coisas boas na vida. O que é que tá acontecendo? Verdade. Ele buscou mais a Deus. Isso. Né? Então foi pós o GC, creio que com uns 7, 8 meses, que veio essa virada. Meu Deus. E você fica assim, caraca, então eu nunca mais te dei uma festa. Se você chegar pra mim hoje, MF, cara, tá aqui, ó, 1 milhão pra tu ir pra uma festa mais irada da tua vida. Meu Deus. Né? Porque eu queria ir pra aquele Spring Break, né? Cara, eu não vou. Né? Onde experimentei, por quê? Porque como eu sou médico, eu trabalhava no interior. Na época, eu era diretor de uma instituição no interior. Sim. E teve um show na época de um cantor de forró, né, muito famoso, e a gente colocou, tinha uma ambulância da UPA, que eu trabalhava, dentro do evento. E eu fui trabalhar na ambulância. Cara, eu fiquei passando mal. Meu Deus. Fiquei agoniado. Meu Deus. Por quê, né? Forte demais isso. Porque é o segredo, Gustavo, né? Qual é o segredo da nossa caminhada? Se encher constantemente do Espírito Santo. Sim, Muito bom. Porque quem nos molda, Muito quem nos bom. faz, né, ter essa virada de chave é o próprio Espírito Santo. Né? Amém. E quando você passa a ter essa intimidade com ele, você passa a seguir os passos que ele quer que você siga. Verdade. E você só vai estar em local no qual ele sente-se à vontade. Verdade, meu Então, quando Deus ele está do no céu. lugar que não se sente à vontade, ele fala, ei, irmãozinho,
não, aqui não é para você lugar mais. Isso que acontece. Sim. Então, você que tá, né, no começo da caminhada, que tá ali conhecendo a Deus, a dica, permaneça. O segredo é a constância. Sim. Constância. Permaneça, fazendo o básico. Porque uma hora Deus vem, agora eu vou te pegar. Ele pega. Uau. E é a melhor coisa da vida. Que coisa Ver boa, intimidade Pedro com Igor. o Pai. Não tem igual, não, Matheus? Isso, exatamente. Como o Pedro Igor falou, né? Realmente esse tempo de caminhada moldou muito o caráter dele. Eu já conheci o Pedro Igor na igreja e posso ver, assim, diariamente a transformação, a mudança. Realmente isso de Deus ter tido o encontro com ele. E, Pedro Igor, eu tenho uma pergunta a te fazer. Esse tempo de caminhada, o que te fez permanecer? Porque existe isso, né? Existe a questão da constância, como você falou. Eu quero mudar, eu posso mudar. Mas o que te fez? O que você tinha como promessa? Ah, Deus, ele quer mais de mim. O que foi que te fez permanecer? Assim. Cara, eu creio que seja você começar a buscar, né? Então, o que é que o mundo me proporcionava? Né? Prazeres, né? Momentâneos, né? O prazer da bebida, o prazer de ficar com a garota, né? O prazer de estar na festa. Não é ruim, é bom, né? O prazer momentâneo é bom. Verdade. Mas quando você começa a entrar na igreja, quando eu falo igreja, não é placa de igreja, né? Mas você começa a buscar de fato o verdadeiro Jesus o âmbito, Cristo. né? O âmbito de comunhão, de Pronto. realmente de parceria cristã, de um só propósito. Cara, acho que completando a pergunta dele, o propósito, ele influencia muito na permanência, né? Com Exato. certeza. E aí entra muito no que você estava falando a respeito do seu GC, que era o seu líder, o Daniel Regueira, né? Isso. Que era naquela época, que é incomparável, um cara gigante, e que entra muito nesse âmbito do que você estava falando, sobre de como realmente te prendeu, né? Exatamente, né? Primeiro ponto, né? É a questão da intimidade com Deus, que vai dando o prazer real. Amém. Né? É isso. Por que mesmo. você permaneceu, cara? Porque eu comecei a sentir algo que eu não sentia no mundo, sim. né? Quem já foi tocado sabe o que é o toque do Espírito Santo. Sim. É algo realmente sobrenatural. Ele preenche todos os espaços que faltam, né? Exato. A gente vai... os prazeres momentâneos, eles são momentâneos, a própria palavra já diz. E aí você vai e sente aquele vazio. E aí vem o Espírito e enche todo esse vazio que você sente. Então você sente o prazer verdadeiro, que é o do Espírito Santo, né? Sim. Exatamente, Verdade. né? E você falou perfeitamente bem, tudo é preenchido. E tem mais, porque eu passei a viver isso e passei a chamar os meus amigos de festa para conhecer isso também. Muito bom. Isso. E isso, quando eu vi eles serem tocados, né, quando eu vi realmente eles serem transformados, né? E também vem as bênçãos que Deus nos dá, né? O cara passa no vestibular, o cara começa a conseguir aquele emprego e você vê que foi resultado de Deus realmente na vida do cara, você fica, meu Deus, né? Então começa. Então, o ambiente da presença do Pai, ele é indescritível, Sim. né? Glória Tem até a um Deus. louvor, né? Quando você pisa no Santo dos Santos, você não sai mais, né? Verdade. Então, que foi esse ponto. E voltando um pouco, Matheus Fernandes, em relação ao GC, né? Então, tive o primeiro GC Resgate. O GC tem uma cultura, né? Que existe, porque a ideia é que mais pessoas têm contato com esse GC, querem vir e chamam um amigo, o primo, e vai crescendo. Sim, verdade. Mas na hora vai ficar um número muito inviável, porque é um líder para tomar conta de muitas pessoas, né? Então, teve esse momento desse resgate, e aí nesse contexto eu fiquei amigo, né, brother, de um cara incrível, que todos aqui também conhecem, Honrado. que é o Edson Neto, né? E teve um momento que o Edson, o GC Resgate ele multiplicou, nasceu o GC Safe, no qual o Edson era o líder do GC Safe. Sim, Eu nasci como auxiliar dele desse GC. sim. Nesse contexto é que o Mateuzinho vem para mais perto de mim, Sim. né? Porque ele ficou conosco nessa multiplicação e eu via como ele estava realmente sendo tocado, né? E aí o GC foi expandindo, e você entra nesse contexto. Exato. Eu né? entro nesse período do GC Safe, onde você é o co-líder, né? E aí você me abraça, como você faz com todo mundo, né? Isso. E isso que o Pedrigo falou realmente me marca muito, porque assim que surgiu o GC Alpha, estou desde o início, realmente ver o quanto Deus transforma, sabe? Total. Ele podia fazer tudo sozinho, mas ele capacita pessoas, porque foi isso que aconteceu. O Pedrigo, ele não nasceu um líder pronto e ainda não é. Porque é diariamente ele tem se tornado, ele tem se permitido ser usado por Deus. E assim, nós vemos isso, né? Nós somos fruto disso. Além de grande líder, se tornou um grande irmão. Tô aqui também para honrar a vida dele. Eu tô querendo Obrigado. chorar. Qual foi? Pelo amor de Deus. Deixa no final, né? Eu entendo que o princípio que a gente honra, nos honra.
E eu Muito bom. honrando ele é Verdade. porque um dia ele Sim. também já me honrou e eu sei muito bem do coração dele. Então, assim, tudo isso que aconteceu na vida do Pedro Igor, eu pude estar presente, né? Trazendo para o GC Alpha e ver o quanto Deus fez e o quanto Deus ainda irá fazer. Amém. É grandioso isso. Realmente, Sim. meu coração aqui tá muito grato. É muito importante isso que você falou, que o Espírito Santo ele nos dá a oportunidade Sim. de contribuir para o reino dele, né? Isso. O Deus Muito ele tem, bom, ele tem o Gustavo. poder de fazer tudo, Tudo sozinho. mas ele nos dá a oportunidade de contribuir para o reino dele. Sim. E aqui tá a prova viva, né? O Pedro Igor, Deus usou ele, como ele falou, né? Ele começou a chamar as pessoas, o próprio Pedro, né? Isso. Pedro, Literalmente, né? literalmente, pescador de homens. E é isso, eu queria dar essa adenda. Né? Muito bom. E para complementar a história do GC Alpha, como Sim. nasceu o GC Alpha, né? Então estava no GC Safe, o Edson líder, co-líder, e chega aquele momento, né? Que você Sim. nunca tá pronto. Sim. Cara, eu quero conversar com você, Edson, me chamou para uma conversa. Tá na hora de você assumir o GC. O Safe crescer e eu, macho, tá louco, cara. Edson, cara, olha pra tu, macho. Tu sabe Bíblia, Eu macho. lembro bem Tu desse sabe, tempo. tu sabe, cara, levar o GC. Eu não sei, mas não tem condição. Não quero. Ele, cara, você vai assumir. Já orei, Deus falou, macho, não Meu quero. Deus. E chegou a hora. E aí é um ponto importante para cristãos. Nós nunca estaremos prontos. Muito bom. É verdade. Né? Nós nunca estaremos prontos. Quando Jesus chama os apóstolos a segui-los, eles não estavam prontos. Verdade, Sim. isso. Pedro estava pescando, encontraram o cobrador de imposto, ele falou apenas, Meu Deus. siga-me. Meu E Deus. eles largam tudo e passam a seguir. Sim. E a mudança vem na caminhada. Né? Muito bom. A transformação ocorre na caminhada. A constância que você mesmo falou, meu Deus. Isso. Então, eu entendi isso, né? Mas, cara, você não vai estar pronto nunca para assumir um GC. Porque quem vai capacitá-lo não sou eu, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Amém. Agora, você permita. Fique na posição para ele poder trabalhar em você. Uau. Lhe moldar. Uau. Né? Então, naquela noite eu orei, conversei com algumas pessoas que eu tinha como referência na igreja também. Né? E, aliás, eu quero honrar uma pessoa aqui, viu agora, o próprio Deus falou, né? Amém. É um cara da videira, que é o Guilherme Paraíso. Meu Deus. Era um cara que foi o primeiro cara que me falou do poder do Espírito Santo. Uau. Que me falou, cara, o Espírito Santo é real, é uma pessoa. Quando eu oro com ele, eu sinto ele aqui do meu lado. Meu e eu fiquei, Deus. caraca. E ele me falava muito comigo no off, né? Sim. E eu recebi o pedido do Edson Neto, fui falar com o Guilherme. Ei, Gui, recebi o pedido pra ser líder. Ele, cara, ora tal versículo, lê tal livro. E eu fiz isso, e aí Deus confirmou no meu coração. E fomos pro grande dia da multiplicação do GC Safe. Devia ter, eu acho que umas 80 pessoas na casa do nosso irmão Tinha. Renato, na época, não era Eu lembro. sim, absurdo. muito bem. Eu não sei se pode fazer esse adendo, mas era tanta gente que foi feita uma casa de show, porque não cabia em uma casa normal. Muita gente, Né? mas foi incrível mesmo. Mas foi incrível, muito. né? A gente. É o que a gente tá falando, né? Trazer o âmbito de Cristo pra onde Isso, quer que a gente exatamente. passe, sabe? É realmente carregar a presença de Deus, Isso. independente de onde seja e como seja, né? Isso, Com certeza, né? exatamente. E aí veio- falando, desculpa te interromper, Matheus, mas trazendo realmente o nosso tema para esse início, essa questão do antes ou depois, se a gente só agisse dessa forma, sem observar os Sim. amigos, os cativos, Total. né? Essas pessoas que estão precisando de Cristo, seria só o antes. Verdade. E que parte que entraria o depois? Verdade. Então, se a gente não se permitir falar de Cristo, Verdade. levar o evangelho, não terá o depois, só o antes. Verdade. Então, sempre seremos Muito esses que estão ali se acovardando, né? Muito bom, né? E nesse contexto, vem a multiplicação e nasce o GC Alpha. Show. É. Nascendo o GC Alpha, a minha última pergunta pra gente terminar esse bloco é: qual a expectativa pro GC Alpha? Meu Deus. Não tava no script. Cara, 2 anos e meio de GC Alpha. Isso. Né? E eu posso vislumbrar muitas coisas Meu Deus. feitas pelo próprio Deus. Né? Verdade. O que mais alegra meu coração, que o próprio Deus, é ver vidas realmente transformadas. Uau. Né? Eu vi um Gustavo, tá no GC há 6 meses, 6 meses. Sim. né? E vi a mãe dele falar, Pedro, o Gustavo, ele era totalmente diferente do que ele é hoje. Verdade. É um menino tímido, que não gostava de ir pra igreja, apesar de vir da família cristã, ter tios pastores de São Paulo. E ela falou que Deus teve que tirar eles de São Paulo, trazer pra Fortaleza, para ele ter um encontro real com Jesus Cristo, Meu através do Deus. GC Alpha. Que forte. E hoje é um menino que prega no colégio, prega onde ele chega, hoje é usado por Deus de maneira profética, poderosa, né? Então é um exemplo real da vida transformada. Né? É olhar pro Matheus Oliveira, meu co-líder, né? O cara que também, como eu Deus. vinha do ambiente fest e tudo, né? Começou a caminhada dele,
no processo dele, teve um pouco as suas baixas, Sim. mas depois falou, volte, ele voltou para Deus Isso. e busca de forma real, sincera, Sim. né? Busca no secreto, busca em casa, busca na igreja, e hoje é um homem de Deus, né? Sim. E que através dele, né, ele acendeu a chama na família dele, Sim. né? Sim, A mãe dele, é que real era uma isso. cristã, né, Sim, Mateus? sim, Mas estava meio um exato. pouco fria, né? É. Ao invés de ver a sua busca, ver a sua caminhada, hoje ela tá na igreja mais crente do que um É. menino. É Verdade. aquela frase que a gente diz, né? O exemplo, ele convence, mas... Na verdade, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Isso é muito forte. Foi o meu exemplo. Por Sim. muitas vezes foi o meu exemplo Sim. real. É No seu exemplo, tem uma frase que até você fala sobre o processo. Quem não suporta o processo, como é que Não é? vive o Procura, propósito. cara. Procura, porque tá aqui, né? Eu falei. Isso. E essa é a frase que eu ia marcar e esquecer. Qual é a Uau. frase? Quem não suporta o processo, não vive o propósito. Meu Deus. Exatamente. Uau. Né? Meu Deus. E o processo ele é contínuo. Ele não Sim. tem fim. Sim, Eu sempre vou verdade. querer mais de Deus, mais de busca, mais intimidade. Quero ouvir mais a voz de Deus. Muito Eu sempre bom. vou ansiar por mais de Deus. Muito bom. Nesse Sim. anseio derrama mais dele, Sim. né? E só porque eu acho importante. Então, cara, né? O que eu penso para o Alpha? Eu vejo muito uma realidade do Alpha que me deixa muito feliz. Frutos. Sim. O Alpha é Uau. uma árvore que deu e está dando muitos frutos. Meu Verdade. Deus. Esse é um bom Frutos. ministério, né? Que dá frutos, né? Isso. É uma árvore frutífera, né? Sim. Eu fico até emocionado porque não é 1, 2, 3. O Alpha hoje está com 40, né? 40 membros. Isso. Aliás, está um pouco fora da curva, né? Mas enfim. Pra quem tava com 80, 40 é a metade, né? Metade, né? Tá tranquilo. Mas nós temos ali mais da metade de pessoas que são Verdade. realmente, né, sensíveis ao Espírito Santo. Verdade. São usados por Deus. Temos um exemplo real do nosso irmão que ele me chama muita atenção, o Denis, né? Ele vai Total, estar, você não conheceu o Denis um total. dia. Sim. Cara, o Denis é um cara que tinha alguns vícios, né? Falava, cara, não vou largar esses vícios jamais. Cara, 8 meses resolveu. Vou me permitir ser dado por Deus. Verdade. E, Verdade. meu Deus. O cara hoje, né, não larga a Bíblia. Ele fala, meu irmão, eu não quero perder essa presença. Que coisa Deus usa ele de boa. forma poderosa. Isso é bom Então, demais. Ele Ali- suportou o processo, né? suportou o processo. E hoje tem vivido grandes bênçãos, não só sobre a vida dele, né? Mas sobre a vida do relacionamento dele, Sim, sobre a vida do sim. casamento. Não, vamos falar do dentes, tá bom, ok, passou. Mas resumindo, galera, que isso até me emociona, né? A palavra-chave do GC Alpha, bons frutos. Bons frutos. Verdade. E eu tenho certeza que o que foi criado GC Alpha, quem vive GC Alpha sabe como é surreal. Né? Verdade. O quanto Deus se manifesta, o Sim, quanto Deus ele verdade. opera, quanto você sente a presença real dele de forma Verdade. manifesta. Uhum. Isso vai ser levado para outros GCs, Amém. para outros campos da igreja, para outras pessoas, porque isso tem que ser espalhado. O que é bom de Deus tem que ser compartilhado. Isso, muito É bom, verdade. Pedro Igor. Muito bom, bom doutor. mesmo. Muito bom mesmo, doutor. Cara, que tempo de qualidade maravilhoso com Foi vocês. incrível demais. Que tempo de qualidade. Teve perguntas que não estavam no script, mas Com Deus, certeza. como sempre, Deus trilhou Isso. o caminho perfeito, trazendo a luz, trazendo a verdadeira exatidão do que é o processo sobre as Sim. nossas vidas, né? Porque muitas vezes a gente só quer desfrutar do momento, Do né? propósito, Do né? propósito. Como foi Tipo, falado. a gente não quer ver qual vai ser o caminho, velho. Que, tipo, não, eu vou ter que passar, vou ter que subir escada, vou ter que descer escada, vou ter que subir de novo escada. Só que o processo muitas vezes se torna cansativo, né? E aí eu vejo o Gustavo da vida, que, tipo, tá numa caminhada cristã com a gente, né? Colado com a gente há pouco tempo. E aí eu vejo o Matheus Oliveira, que chegou primeiro do que eu, mas a gente acaba caminhando junto no GC Alpha desde o início, né? Desde o início. E aí a gente consegue ver a transformação não só sobre ele, mas sobre a família dele. Sim. Não só sobre o Gustavo, mas também sobre a casa do Gustavo. E, Uhum. cara, gente, isso é GC Alpha. Isso é Uhum. um tempo de qualidade de GC Alpha. Não deixe de se inscrever, já era para ter se inscrito desde o começo. E vem muito, muito mais episódio, Amém. com muito mais pessoas, olha o português, e com testemunhos. Porque o que arrasta é simplesmente o testemunho. Sim. Não adianta eu dizer que Deus transformou a vida do Mateus se você não consegue ver a transformação, se ele não Verdade, compartilha a transformação. Exatamente. E acredito que é bíblico também, né? Sim. A gente pode fazer o que fizer se o nosso... Acabou de ser dito, né? A verdade é Com essa. certeza. Se não der bons frutos, não é... Nada Exato. adianta. E o nosso testemunho é a mais forte pregação que existe, nossa, né? Uau, muito bom, Se alguém Gustavo. não tem não sei pregar, não sei falar de Deus, dá Dá seu seu testemunho. testemunho. Sim. É a oração, Sim. é a pregação mais forte que A existe, é o nosso palavra vai testemunho. dizer... A palavra Porque é vai onde dizer. edifica, né? Sim, Isso. a palavra de Deus mesmo vai dizer, se for necessário, fale. É. Se for necessário. Uau, muito Né? bom. Cara, ficamos por aqui.
Uau. E com grande expectativa dos próximos que estão por vir aí. Que Glória a Deus Deus. realmente possa abundar sobre esse local. Que Deus possa se fazer presente. Amém. Não esquece de se inscrever. O linkzinho das luzes, Segue a loja olha. Efraim. mostra Segue a aqui. loja Efraim no Instagram. Olha a minha aqui, ó, também a minha aqui, ó. Olha aqui, Leão. Ai, ai, ai. Irado, Leão, Nossa. somos todos da loja, Efraim. vai estar aqui, loja Efraim, vai estar aqui embaixo o link, tanto dos nossos Instagram quanto da própria loja, como também o link do Instagram do GC Alpha, para que caso vocês Isso. queiram conhecer, caso vocês queiram saber que ferramenta é essa da Igreja Cristã Videira aqui de Fortaleza, e sejam muito, mas muito bem-vindos a esse canal. Aí, Matheus, quero só finalizar Com certeza, Pronto. é todo seu. Então, para vocês que estão vendo aqui, né, o GC Alpha, se mover, o segredo é muito simples, né? A receita é muito fácil. O difícil é você querer fazer. Verdade. Então, tudo que eu vivenciei como líder de GC Alpha, né, estação que passará e virão outros líderes melhores do que eu, porque, aliás, um bom líder é aquele que forma líderes melhores do que ele. Verdade. Né? Isso é muito real. Uhum. Mas, para ver toda essa mudança e transformação de vidas, não sou eu que transformo. Não é o GC Alpha, mas é Deus. E como é que ocorreu a transformação de cada um? Cada um se permitiu Sim. ler a Bíblia diariamente. Muito bom. Ler a palavra de Deus diariamente. Sim. Muito bom, Pedro. E orar, e orar. Então, Verdade. o segredo para você que tá aí começando a caminhada cristã, Gustavo, é o quê? Permaneça todo dia, lê a Bíblia. Sim. Mas não leia por ler. Sim. Leia um versículo, mas fale assim, Deus, Sim. fale comigo poderosamente nesse versículo, que eu possa realmente entender esse versículo, eu possa viver esse versículo. Então, para gerar grandes transformações, são pequenos passos. Uau. Muito bom. Qual o Isso. pequeno passo? Leia a Bíblia todo dia. Verdade. Muito bom. E ore, converse com o Pai em secreto, Sim. porque Ele vai depois lhe revelar no público Amém. como Isso. você ficou. É isso. Amém. Amém. Ficamos Amém. por aqui? Ficamos por aqui. Gente, espero Beijão, vocês. gente. Foi especial demais. Espero Foi muito vocês nos próximos. E vocês são mais do que bem-vindos. Beijão e até a próxima. Valeu, galera.